professora Tatiana Valori. Estaremos iniciando a aula 1 hoje, História da Psicologia Hospitalar no Brasil. Vou estar acompanhando vocês ao longo dessa disciplina. Já trabalhei na área hospitalar, com experiência na ouvidoria, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como é que se deu essa atuação do psicólogo aí, desde a sua entrada até o que acontece hoje, atualmente, no ambiente hospitalar. Vamos lá? O objetivo dessa aula é identificar o breve histórico da psicologia hospitalar, ressaltar os principais conceitos sobre o tratamento psicológico na saúde e atentar para a formação do psicólogo hospitalar. A psicologia hospitalar é uma área bem recente dentro do espaço da saúde, tendo sido criada na década de 80 dentro dos hospitais. É interessante a gente estar comentando da história um pouquinho da psicologia. A gente vai estar sempre nas nossas disciplinas ao longo do curso fazendo uma referência à nossa própria história, para a gente entender, o psicólogo entra no hospital por volta da década de 80, mas por que tão recente? Mas se a gente for lembrar, a psicologia ela tem a sua fundação enquanto profissão no Brasil em 1962. Então, é uma psicologia extremamente recente, por isso também a gente tem a área hospitalar como sendo uma das atuações e a gente está crescendo ainda aí nesse campo. Então, no seu início, ela recebeu muito respaldo teórico da psicologia da saúde e da psicologia clínica, com um olhar para consultório, pois não havia textos e materiais científicos que pudessem dar suporte à sua criação. Então, a gente tem aí a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar como tendo início voltado para a área clínica. A gente tinha, então, a psicologia clínica e o psicólogo, na verdade, entra no hospital para dar continuidade ao atendimento do paciente, mas voltado para uma prática clínica. Então, a gente não tinha ainda material, a gente não tinha respaldo teórico que justificasse a criação de uma psicologia hospitalar. Então, a gente utilizava o conhecimento da psicologia da saúde e, mais especificamente, da psicologia clínica para essa atuação dentro das unidades hospitalares. Como eu comentei, esse processo de demora da inserção do psicólogo em um espaço tão carente de apoio psicológico se deu devido à regulamentação da profissão do psicólogo ter sido tardia também, né? Ela aconteceu em 1962, a psicologia enquanto ciência, ela tem a sua fundação em 1879 com Wundt na Alemanha, então ele funda, desde a fundação da psicologia, em 1879 com Wundt até 1962 no Brasil, a gente já teve uma distância aí de tempo, né? E por isso que a gente vê várias áreas da psicologia ainda crescendo, né? A gente diria que ela está engatinhando ainda enquanto ciência, crescendo e abrindo espaço para a gente de atuação dentro dessas unidades. E onde pesquisar se não existiam livros ou qualquer material que falassem sobre esse assunto? Então, nessa inquietação é que na década de 90, o psicólogo Camon lança uma coletânea de materiais falando sobre essa área de atuação. Como eu comentei com vocês, todo o nosso respaldo teórico se dava a partir da psicologia da saúde e da psicologia clínica. A gente não tinha nenhum material que desse respaldo à nossa atuação dentro das unidades hospitalares. Em função disso, o Camon, que é um teórico que a gente vai falar ao longo da disciplina, ele deu respaldo também, faz parte do nosso material didático, justamente porque ele transforma um pouquinho essa carência que a gente tinha de material em algo importante aí para a nossa atuação, para, na verdade, a nossa inserção enquanto psicólogo hospitalar na unidade hospitalar. Nessas obras de Camon, é possível fazer uma reflexão sobre o que é psicologia hospitalar e o que é psicologia da saúde. Pode-se dizer que esta última serve de base conceitual e teórica para a compreensão da psicologia hospitalar. E aí vamos fazer um adendo aqui, a importância. Então, a gente tem uma reflexão sobre a psicologia hospitalar. Na verdade, ela está dentro da psicologia da saúde. E aí é importante que a gente vai nessa aula fazer uma diferença entre essas duas vertentes. O que é então a psicologia da saúde e onde a psicologia hospitalar entra dentro desse processo aí da psicologia da saúde. Outro fator extremamente importante é como se dá a atuação da psicologia dentro da área hospitalar, e aí muita gente pergunta como ocorre. Na verdade, a atuação não possui uma prática clínica e única a ser seguida.
Alguns materiais tratam essa área aos olhos da psicanálise, da existencial humanista, da psicoterapia breve, da abordagem cognitivo-comportamental, entre outros. Mas os textos deixam bem claro que o objetivo da psicologia no hospital não é buscar uma prática clínica direta. E isso é extremamente importante a gente estar reforçando. Ou seja, a gente não tem dentro do hospital o objetivo de realizar psicoterapia, como ela ocorre ainda dentro do consultório. Então, essa é uma mudança importante com a psicologia hospitalar, justamente para a gente tirar o foco do psicólogo da área clínica. Então, a gente não pode mais estar dentro do hospital acreditando que a gente vai estar ali trabalhando dentro do processo terapêutico. Pergunta que os alunos fazem o tempo inteiro: que abordagem eu tenho que ter para atuar dentro do ambiente hospitalar? Essa opção continua sendo nossa enquanto profissional. A gente não tem que seguir uma abordagem por conta de estar dentro da área hospitalar. Qualquer uma das abordagens que a gente atue dentro de outras áreas, a gente pode estar atuando. Então, por exemplo, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, já atuei no hospital, implantei um serviço de ouvidoria. Mesmo que a gente lê materiais de outras áreas, a gente vai fazer intervenção junto à equipe, aos pacientes, de acordo com a nossa vertente. Então, a gente não tem que necessariamente estar seguindo uma única prática. Isso é extremamente importante, isso gera muita confusão aí e perguntas e dúvidas aí entre os alunos em função disso. Então, lembrem-se, não preciso ter uma única abordagem a ser seguida. O que não significa dizer que eu posso variar e que cada vez eu vou atender de acordo com uma abordagem. Não. Isso vai funcionar como funciona para a gente na nossa prática. A gente escolhe e vai olhar o paciente a partir desse viés teórico. Tá? E dando continuidade, então, ela não é uma prática clínica direta, mas ela vai usar das ferramentas necessárias que possam proporcionar o bem-estar àquele que se encontra nesse espaço. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar auxiliando o paciente a estar lidando com o seu processo de internação, com hospitalização, com o diagnóstico de uma doença, assim como os seus familiares, que muitas vezes ficam perdidos sem compreender o que está acontecendo. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho o surgimento da psicologia hospitalar para favorecer a nossa atuação junto com todos esses que estão envolvidos nesse espaço. A gente pode dizer, então, que a psicologia hospitalar é o conjunto de contribuições científicas, educativas e profissionais que as diferentes disciplinas psicológicas fornecem para dar melhor assistência aos pacientes no hospital. Então, na verdade, como eu comentei já, o nosso objetivo é sempre prestar um melhor atendimento para esse paciente. É auxiliar não só o paciente, mas toda a equipe de saúde e seus familiares visando uma melhoria, o bem-estar desse paciente. Bom, quanto melhor estiver esse paciente dentro desse ambiente hospitalar, melhor vai ser a condução desse processo de internação, a sua recuperação, a adesão ao tratamento. Então, o nosso foco é sempre o paciente. Mesmo que a nossa intervenção seja junto à equipe, junto aos familiares, nossa preocupação, nosso foco sempre tem que estar no nosso paciente. A gente vai estar falando agora sobre o início da psicologia hospitalar no Brasil. E aí, só para reforçar, o termo hospitalar é um termo que ocorre só no nosso país. Então, só no Brasil a gente tem a nomenclatura psicologia hospitalar. Em outros países, eles utilizam o nome psicologia da saúde, mesmo dentro da atuação da psicologia no hospital. Então, a gente vai também entender um pouquinho como que isso funciona e por que disso aqui só no Brasil. Para compreender o psicólogo hospitalar no Brasil, primeiro faz-se necessário saber que qualquer instituição deste campo precisa contar com as funções do hospital, tais como as funções do médico. Então, precisa estar claro para mim qual é o papel daquele médico. Cada profissional tem que ter ciência de qual é o seu limite, até onde vai o seu papel, até onde começa o papel do outro, justamente para que ocorra um trabalho em conjunto, para que ninguém avance pelo outro. A gente já enfrenta bastante barreira, preconceito, que a gente vai estar falando em outras aulas, e por isso a gente precisa conhecer bem esse espaço de atuação para a gente não estar atropelando o trabalho do outro, para a gente respeitar o trabalho do outro e para que o outro também respeite. Então, a gente precisa saber quais são as funções de cada um que está nesse ambiente. Então, as funções do médico,
a organização desse trabalho, ou seja, como ocorre a organização do trabalho, quais são os procedimentos quando o paciente chega, como é que é o processo de internação, quem é que recebe esse paciente, como é que é o trabalho da equipe de enfermagem, a atuação, os horários, a gente precisa estar atento aos horários, porque a gente vai estar o tempo inteiro tratando com a família, ajudando, dando ajuda ao paciente para que ele entenda e se adapte a esse ambiente. Então, a gente precisa conhecer bem essa rotina para que a gente também possa estar auxiliando nesse processo. Também a gente precisa também conhecer o uso da tecnologia e a interpretação que é oferecida aos clientes, sejam eles de hospitais públicos ou privados. Então, a gente tem aí, como eu já comentei, eu preciso saber quais são os equipamentos, o que eu tenho nesse hospital que o paciente vai precisar entrar em contato, como que ele vai usar esse mecanismo de marcação de consulta, de revisão, se for um pós-cirúrgico, da mãe no contato com o filho que está internado no CTI, ela pode ou não pode estar lá o tempo inteiro, a visita, como é que é o horário, com quem ela liga. Então, assim, a gente precisa conhecer um pouquinho esse funcionamento para dar respaldo ao nosso trabalho junto a esses pacientes. Pensar na inserção do psicólogo no hospital geral, especificamente numa instituição pública, não pode dispensar a reflexão sobre a situação do sistema público, sua organização, as possibilidades de acesso da população aos serviços, as condições em que se dão os trabalhos dos profissionais, as características sociais da população atendida. Então, na verdade, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para atuar dentro de uma instituição pública, é óbvio que a gente vai ter que entender como funciona esse sistema público. Temos que conhecer o SUS, né? O tão conhecido SUS com propostas bem interessantes para o processo de inserção, né, da saúde para a população como um todo, mas a gente precisa conhecer. E aí vamos falar um pouquinho de experiência prática com relação a isso, que os alunos estão sempre me perguntando nos fóruns. Mas como é que isso de fato ocorre no hospital? Então, o conhecimento sobre o SUS vai nos ajudar a receber aquele paciente que chega perdido no hospital. Então, trabalhei no serviço de ouvidoria, mas nem precisa ser no serviço de ouvidoria. Se eu estiver numa emergência, junto com a equipe na emergência, a gente vai receber muito paciente que está ali, precisando de um atendimento, muitas vezes clínico e não emergencial, e ele vai procurar um hospital. Vai procurar um hospital porque ele já foi em vários hospitais, ele não conseguiu receber o atendimento, então eu preciso conhecer esse sistema público. Para onde eu encaminho o paciente? Como que eu explico para ele o funcionamento de que ele não pode chegar simplesmente para ser atendido quando é uma queixa clínica, não é uma emergência, aquele hospital não atua com emergência. Quais são os processos, né? Ele tem que ir até o posto de saúde, é o posto que dá o encaminhamento. Como que o SUS organiza tudo isso? Então, isso já é um pouquinho diferente de quando a gente atua numa instituição privada. Eu vou ter que, obviamente, conhecer o funcionamento daquele hospital, mas quando a gente fala no hospital geral, no hospital público, a gente vai ter que conhecer quais são as especificidades do nosso sistema público de saúde. A gente sabe que ele ainda está longe do ideal, a gente vê isso, a gente vivencia isso muitas vezes, e isso não é em uma região, é no país todo. A gente vai poder que... Acho que a disciplina online, ela auxilia muito nesse processo, nas discussões do fórum, porque a gente pode discutir exatamente isso, sobre o que ocorre nas diferentes regiões. Que região a gente tem um pouquinho melhor essas condições ou não tem, como é que a nossa atuação entra nesse sistema de saúde, então a gente precisa conhecer. Eu preciso conhecer também, como a gente comentou, como que essa população acessa esse serviço, quais são as condições, qual é a distância desse paciente que procura uma unidade de saúde. Eu sei qual é a distância, né, que esse paciente chega até lá, para eu dizer para ele que ele não vai ser atendido ali? Então, o paciente, quando ele vai até um hospital, ele já está extremamente fragilizado. Então, eu preciso conhecer o sistema e refletir sobre como eu vou estar, se sou eu que vou estar lá à frente desse sistema de ouvidoria, por exemplo, como que eu vou auxiliar na condução desse paciente. É um médico que falta? Então, assim, o quanto que o paciente, às vezes, juntou aquele dinheiro para estar ali? Será que eu não consigo remanejar? Como que eu posso fazer para dar conta disso? Então, a gente precisa ter essa ciência toda para auxiliar esse paciente nesse processo, para facilitar, na verdade, a condução disso tudo dentro dessa unidade hospitalar. A gente falou também que a gente precisa dar conta de quais são as condições em que esses trabalhos ocorrem. Então, a minha preocupação não pode ser só, né, com os pacientes. É para os pacientes, mas como é que está esse profissional de saúde?
Atendi uma vez na ouvidoria. A ouvidoria ela não é só para o paciente, ela é também para qualquer pessoa dentro daquela unidade hospitalar. Uma vez um médico foi até mim e falou, olha, eu cheguei para trabalhar, não tem cadeira na minha sala. Ou seja, não tinha cadeira nem para ele, nem para o paciente. Como é que fica isso? Então, ali, quais são as condições de trabalho que esse profissional também tem, né? O quanto que a gente precisa conhecer essa realidade para também pensar ali em como fica esse profissional do outro lado, tão fragilizado também. Então, não é só o paciente, né? Mas quem são todas essas pessoas que estão envolvidas nesse ambiente? Bom, enfim, a gente precisa ter o conhecimento e a articulação de todos os fatores que estão envolvidos, então, no processo de saúde e doença. Então, eu preciso compreender todos os fatores que estão voltados para esse processo de saúde e doença. A gente sabe que o organismo adoece não só em função de questões físicas, mas o quanto emocional ele pode prejudicar a recuperação desse paciente. Então, o psicólogo dentro das unidades, das instituições de saúde, sejam ele um psicólogo da saúde ou um psicólogo hospitalar, ele tem que ter conhecimento, capacitação sobre todos os processos que envolvem a questão da saúde e a questão da doença. Para que o psicólogo tivesse seu valor no contexto hospitalar, foi preciso que a sociedade passasse por uma série de transformações, que não permitiria mais apenas delegar a responsabilidade da doença ao saber médico. Então, esse é um outro tema extremamente importante. Para que a gente pudesse entrar dentro do contexto hospitalar, a gente precisou que toda a nossa cultura se transformasse para essa aceitação. Ainda hoje a gente ouve, vai um psicólogo porque tá maluco? A gente não ouve isso o tempo inteiro? É a mesma coisa, né? É isso que precisava ser transformado e precisa ainda, né, ser transformado. É essa visão de que a doença cabe só ao médico. Na verdade, vários são os profissionais de saúde que vão auxiliar e dar conta desse processo de saúde e doença. Então, para a nossa inserção ser possível, foi necessária uma mudança dentro da sociedade para que a responsabilidade sobre o processo de saúde e adoecimento não ficasse mais a cabo somente do médico. A gente vê que isso é extremamente difícil. A gente hoje ainda, se a gente fizer uma reflexão nossa, será que a gente não dá maior responsabilidade ou valor ao saber médico? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer para a gente também compreender o que ocorre dentro desse espaço. O porquê da dificuldade de aceitação, o porquê da dificuldade da nossa inserção nesse espaço. Então, a gente mudou muito essa concepção, inclusive dentro da própria área de saúde, da própria área médica, dentro da própria área médica, já começou a haver uma aceitação, até porque eles não conseguiam explicar muitas doenças em função do que eles haviam aprendido. Tinha alguma coisa que acontecia além do físico, que o físico não estava explicando mais, o biológico não explica. Então, o que ocorre? Então, foi preciso essas transformações para que a gente pudesse ter essa nossa inserção. Então, era preciso que o paciente tivesse o maior contato com a mente e com o seu corpo para assim alcançar o tratamento da queixa com maior eficiência. Então, o que aconteceu? Só o médico, só o conhecimento sobre o aspecto biológico não estava contribuindo como necessário para a recuperação, para o tratamento daquele paciente. Então, ele precisou entrar em contato e a gente voltar à discussão entre a dualidade corpo e mente. Corpo e mente se separam? Eu posso separar o corpo da mente? Sempre foi assim na saúde. Então, cabia ao médico tratar o corpo, como se fossem entidades separadas. Hoje a gente já não consegue mais fazer essa distinção. Por isso a importância da nossa inserção e por isso que a gente está lá, auxiliando exatamente nisso, no entendimento de que como o corpo e mente não se separam, esse paciente precisa entrar em contato com os aspectos relacionados à sua mente, para dar conta de melhorar, de auxiliar nesse processo de recuperação. Os médicos foram notando que muitas doenças não estavam localizadas no corpo e que para serem diagnosticadas, era preciso solicitar a avaliação daquele que tivesse entendimento sobre os conteúdos subjetivos, ou seja, conteúdos da mente psicológica. Então, voltando aí àquele comentário que a gente fez, a medicina, então, os médicos já começaram a perceber que eles precisavam alcançar desse paciente algo que extrapolava o corpo, algo que ia além
daquilo que eles conseguiam dar conta. E aí não conseguiam dar conta também muitas vezes pelo excesso, né? Na verdade, como que eles dariam conta da mente e do corpo com o sistema de saúde que a gente tem hoje? Então foi necessário que eles buscassem, né, que o ambiente começou a solicitar a presença daquele que pudesse compreender os aspectos subjetivos para auxiliar nesse processo de recuperação desse paciente. Então, o psicólogo entra nos hospitais no final do século passado e início desse século XXI, com a intenção de trazer um novo olhar para a doença. Então, um novo olhar para a doença que veja o paciente como um todo e não como uma queixa específica. Acredito que esse é o nosso principal papel dentro da unidade hospitalar. Auxiliar os demais profissionais a enxergar além da doença. Eu estou sempre colocando isso nos fóruns para vocês. Vamos olhar o paciente além de uma queixa específica. Um paciente ele não é um conjunto de sintomas. A gente tem que olhar ele como um todo. Essa é a visão integral, essa é a visão singular que a gente tem que ter. A gente aprende no primeiro período da faculdade o conceito de subjetividade, que diferencia um sujeito do outro. Cada sujeito é único. Então, em função dessa singularidade do sujeito, cada um vai experimentar a sua doença de uma forma diferenciada. Então, não adianta eu olhar para ele como um conjunto de sintomas depressivos, seja lá qual for a doença. Eu tenho que olhar ele como um todo, porque a forma como ele vai experimentar isso vai ser única, vai ser do sujeito. Essa é uma das grandes contribuições, a meu ver, da nossa inserção dentro das unidades hospitalares, dentro da instituição de saúde. É mostrar o quanto é importante a gente estar olhando para o paciente e não para a sua doença, especificamente. Bom, e como se dava a atuação desse profissional? Como acontecia, então, a atuação desse profissional dentro das unidades hospitalares? Em um primeiro momento, ainda sem muito conhecimento sobre o que é psicologia hospitalar, os psicólogos foram utilizando os seus saberes clínicos, como a gente havia comentado, e os aplicando ao contexto do hospital. Mas, nesta oportunidade, eram avaliadas as solicitações desse espaço, assim como as especificidades médicas e as diferentes abordagens que a psicologia precisava atuar para cada área da atuação da medicina. Então, a gente começou no hospital a gente não tinha, então, um material da psicologia hospitalar, como a gente comentou lá no começo. A gente entra no hospital sem respaldo teórico, no sentido de que a gente passa a utilizar o conhecimento que a gente tem na psicologia clínica. E o que a gente vai fazer? Pegar esse conhecimento e adaptar esse contexto. É isso que a gente faz. Então, a gente vai usar esses saberes para tentar atender as demandas que nos são solicitadas no hospital. E aí a gente vai começar a perceber que eu preciso ter uma demanda diferenciada para cada especificidade da medicina. Ou seja, eu vou ter uma atuação enquanto psicólogo no hospital diferente se eu estou atuando numa UTI neonatal, diferente se eu estou atuando num pós-cirúrgico, num pré-cirúrgico, numa internação, numa emergência. Então, cada área do hospital vai requerer uma especificidade diferente para a nossa atuação enquanto profissional. Hoje, isso já é muito claro de ser notado, quando se percebe que o psicólogo preparado para atuar em UTI neonatal não terá tanto preparo se for deslocado, por exemplo, para um espaço de pós-cirúrgico adulto, o que nos leva a perceber que a atuação hospitalar é muito ampla e existe muito conhecimento para estar dentro dela. E a gente está começando nessa disciplina exatamente a ampliar um pouquinho esses conhecimentos. A gente precisa, então, conhecer um pouquinho, se capacitar. É óbvio que a graduação vai nos permitir uma atuação dentro dessas unidades, mas eu preciso estar capacitado, eu preciso conhecer bem qual é o funcionamento e o que perpassa esse ambiente em termos psicológicos e emocionais. Daí a nossa presença em unidades diferenciadas. Então, a gente vai chegar a um momento, que não é esse hoje ainda, pelo menos não para a maioria das unidades hospitalares, em que a gente vai ter um psicólogo em cada área dentro da unidade hospitalar. A gente vai, sim, ter em algumas instituições já o psicólogo para a emergência, o psicólogo para as UTIs. Isso pode acontecer, a gente pode aí depois estar comentando no fórum se isso acontece, em que região a gente consegue encontrar isso, mas isso não ocorre no todo, né? Especialmente no serviço público, que a gente está entrando ainda nesse espaço. Então, a princípio, a gente vai tentar dar conta
de uma área específica, entendendo que a gente não vai dar conta de ser especialista nos processos mentais que ocorrem dentro de todas essas especificidades. A gente vai estar assistindo então agora um vídeo que vai falar um pouquinho pra gente dessa história da psicologia, para a gente continuar conversando um pouquinho sobre a evolução da psicologia hospitalar, especificamente no Brasil. Olá! Hoje nós vamos discutir um assunto bem interessante sobre psicologia hospitalar. E para nos orientar um pouquinho com mais informações, está aqui comigo a psicóloga Ludmila Viana. Tudo bem, Ludmila? Tudo bem. Ludmila, há quanto tempo o psicólogo atua em hospitais e quando essa demanda aumentou? No Brasil, o início da psicologia hospitalar foi em 1954, com Matilde Neder. E de lá para cá ele vem gradativamente aumentando, principalmente nos últimos 15 anos, né? A humanização hospitalar permitiu maior visibilidade ao psicólogo nas instituições de saúde? Com certeza, foi a partir dessa preocupação, né, dos profissionais médicos, enfermeiros, assistentes sociais, com oferecer um atendimento mais humano, mais próximo dos pacientes. Então foi se vendo também a necessidade do psicólogo estar atuando junto a esses pacientes no hospital. Qual a importância do psicólogo nos hospitais? Ele atua tanto a nível, né, diretamente com o paciente, também com a família, como com a equipe, né? Então trazendo noções das questões emocionais que influem no processo de adoecimento. Então, tanto anteriormente, que pode levar essa pessoa, então, a desenvolver um quadro orgânico, né, uma complicação, como após a internação, que é um local, quando ele é internado, ele fica muitas vezes isolado da família, né, ele se descaracteriza de todas a potencialidade que ele tinha antes, então ele passa a ser uma pessoa dependente de cuidados dos outros. Então isso é muito comum, provocar reações, então, por exemplo, de depressão ou reações de ajustamento, que a gente chama, né, que essa pessoa tem que se adaptar a essa nova situação. De que forma o profissional atua? Bom, ele atua então junto aos leitos do paciente que está internado, né? Ele pode atuar também a nível de ambulatório do hospital, com pacientes que vão apenas a uma consulta. Ele forma grupos desses pacientes para acompanhar após uma cirurgia também. Então é tanto atendimento individual como grupal junto ao paciente, no ambulatório ou nos leitos. E também junto aos familiares que acompanham esse paciente, que precisam de orientação, de acompanhamento, e também pode atuar junto à equipe, orientando sobre o paciente, sobre às vezes o comportamento do paciente, o que seria normal, o que seria esperado, e como que deve agir então para diminuir os conflitos, vamos dizer assim. Há correntes teóricas da psicologia que têm mais afinidades com a área hospitalar? Eu diria que não. Nós temos, em termos de pesquisa, literatura, livros, tanto na abordagem comportamental cognitiva, quanto na abordagem psicanalítica, quanto na abordagem existencial humanista. Tá? Diferentes profissionais atuam com diferentes pacientes e satisfatoriamente. Termina aqui a primeira parte da nossa entrevista sobre psicologia hospitalar. Eu espero você no próximo bloco. Até lá! Acesse abaixo para mais informações. Nesse vídeo, um pouquinho contando essa história. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Matilde Neder, que ela citou no vídeo. A gente vai conversar um pouquinho mais. Alguns de vocês já podem ter assistido esse vídeo na aula 2, se eu não me engano, esse vídeo. Eu coloquei ele de volta porque ele trata exatamente desse tema que a gente vai começar a falar. Quem são as figuras que foram importantes para a nossa história da psicologia hospitalar, iniciando aí com a Matilde Neder, como comentado no vídeo. Então, apesar desse debate ser muito recente e falar-se de psicologia hospitalar na década de 80, os relatos de inserção do psicólogo em hospitais começam na década de 50. Década de 50, a gente tem a Matilde Neder, que foi o que a gente comentou agora, ouviu essa entrevista com essa psicóloga. A Matilde Neder instala um serviço de psicologia hospitalar
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A partir de agora a gente vai conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui pra gente, só em termos de conhecimento mesmo, pra gente conhecer um pouquinho da história da Matilda Neder, já que ela foi considerada aí uma das precursoras da psicologia hospitalar no Brasil. Então eu vou contar um pouquinho a história dela para vocês. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a história dela, pode entrar no site do nosso Conselho Federal de Psicologia, www.pol.org.br. Tem nos slides esse endereço para vocês vão ver depois. E aí vocês podem entrar para conhecer um pouquinho mais a história dela. Então eu vou falar um pouquinho do percurso dela enquanto insersora aí desse processo na área hospitalar. Entre, então, 1952 e 1954, ela começou o seu trabalho como colaboradora na Clínica Ortopédica e Traumatológica, atualmente é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, do Hospital das Clínicas da USP, acompanhando psicologicamente crianças submetidas às cirurgias de coluna e suas famílias. Esse evento é o que marca o início da psicologia hospitalar no Brasil. Então, era esse acompanhamento que ela fazia com as crianças, né, que passavam por cirurgias de coluna e também os seus familiares. Então, esse apoio que ela prestava a essas crianças e a essa família marca o início, então, da nossa inserção, da nossa profissão dentro das unidades hospitalares. No ano de 57, Matilde passou a atuar no recém-criado Instituto Nacional de Reabilitação na USP, a atual Divisão de Medicina de Reabilitação. Pioneira no desenvolvimento da psicoterapia breve no Brasil, essa é outra informação interessante dela. Então, a psicoterapia breve ela precisou, né, aparecer especialmente em função da área hospitalar. Como que daríamos conta com o material teórico que a gente tinha, especialmente a psicanálise, né, que é uma das principais abordagens da nossa área, como que a gente conseguiria dar conta de uma atuação mais eficaz se não fosse uma atuação breve? Por isso que a gente diz que hoje a atuação no hospital, ela perpassa aí pelas psicoterapias breves. A psicóloga aprofundou também nesse período suas atividades na psicologia hospitalar. Em 67, sua atividade em reabilitação foi registrada em um artigo de sua autoria que foi divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Já em 72, a Matilde obteve doutoramento em psicologia clínica pela USP e em 74 passou a dirigir o recém-criado Serviço de Psicologia da Divisão de Reabilitação Profissional de Vergueiro do Hospital de Clínicas. Em 82, Matilde assumiu a coordenação das atividades psicológicas do Instituto Central do Hospital de Clínicas, montando e dirigindo a unidade de psicologia. Em 87, ela assumiu a coordenadoria das atividades dos psicólogos desse mesmo hospital. Nessa função, ela foi presidente entre 91 e 98 do Conselho Diretor e editoria da Revista de Psicologia Hospitalar. Criado por sua iniciativa própria, ela trata aí de bastante publicação e foi inédita nesse gênero no nosso país. E aí está o link para vocês do site do nosso conselho. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história dela, o nosso conselho fez um pouquinho, um levantamento sobre a atuação dela e como está a atuação dela atualmente nessa área hospitalar. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no nosso site e pesquisa um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar continuidade agora aos teóricos, né, que contribuíram para a nossa prática dentro da unidade hospitalar. Na década de 70, a gente tem Belkis Lamosa, uma psicóloga que foi responsável por implantar o serviço de psicologia do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela também é extremamente conhecida na nossa área, como também sendo responsável aí pela implantação da psicologia nessas unidades. Ela também foi responsável pela implantação do primeiro curso de psicologia hospitalar na PUC de São Paulo em 1976. Então, estamos aí com a inserção da psicologia dentro das instituições universitárias. Então, a gente começa a atuação na década de 50 dentro das unidades hospitalares com a Matilda Neder. Em 70, na década de 70, ela abre espaço para a gente dentro das instituições com o primeiro curso de psicologia hospitalar, e a gente tem, na verdade, a década de 80 como sendo a grande década para a inserção da nossa profissão nas unidades hospitalares.
Isso possibilitou que muitos psicólogos compreendessem o significado dos hospitais e fossem a campo, diferenciando a psicologia clínica, saúde da psicologia hospitalar. Então, a principal contribuição da BioKiss foi essa, fazer com que nós profissionais pudéssemos entrar no hospital após essa formação com já um olhar diferenciado, um olhar da psicologia hospitalar e não mais da psicologia da saúde, da psicologia clínica. Então, a gente já começa aí uma especificação da nossa atuação mais voltada para esse ambiente hospitalar. Década de 80, a gente já comentou sobre ele, Camon e Melete. Camon é um dos principais teóricos que estão aí por detrás do nosso material, do nosso conteúdo, da nossa disciplina. Eles foram responsáveis por normatizar o setor de psicologia do Serviço de Oncologia Ginecológica, da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, o que possibilitou um olhar mais humano para os pacientes com câncer e as mulheres que se colocavam em tratamento para as mais diferentes doenças ginecológicas, assim como o momento do nascimento do filho. Então, o Camon e Melete também contribuíram bastante aí para a nossa inserção nessa unidade. Na década de 80, a gente tem também a implantação do setor de psicologia do Serviço de Pediatria do Hospital Brigadeiro, em São Paulo. As crianças que ali estavam careciam de uma assistência que fosse diferente dos medicamentos e fisioterapias oferecidos. Era preciso escutá-las e ajudá-las a enfrentar a doença conforme sua capacidade cognitiva referente à idade. Então, mais uma vez, a importância aí da nossa inserção. Essas crianças precisavam de uma assistência, havia uma carência, e aí entra a psicologia novamente para dar suporte, entendendo, obviamente, a necessidade dessas crianças e a capacidade de compreensão do processo de adoecimento. De lá para cá, a área foi crescendo de uma maneira muito rápida e tomando espaço dos hospitais, visto que a necessidade era enorme, assim como nos dias atuais. Foi nesse enfoque que, em 1983, BioKiss promove o primeiro encontro nacional de psicólogos da área hospitalar pelo Hospital das Clínicas da USP. Então, a gente tem aí, 83, o ano em que ocorre o primeiro evento científico para unir os psicólogos dessa área. Como forma de unir todos os psicólogos que atuavam na área hospitalar e cada um ter um espaço para expor suas experiências e assim aprimorar a atuação nesse contexto da saúde. Então a gente começa a ter aí uma psicologia hospitalar um pouquinho mais com cara de ciência, com troca de conhecimento, para que a nossa atuação pudesse ser mais efetiva. Desde o ano 2000, a psicologia hospitalar foi reconhecida como uma especialidade pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tem aí, década de 80, a psicologia se firmando dentro das unidades hospitalares, com material, com arcabouço teórico, já com um curso acontecendo. E em 2000, o nosso conselho reconhece a psicologia hospitalar como sendo uma especialização dentro da nossa área, dentro da nossa profissão. Além disso, a fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, em 1997, vem fortalecendo a área no cenário brasileiro. A sociedade tem por objetivo ampliar o campo de conhecimento científico e promover cada vez mais o profissional que se dedica a esse campo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a formação do psicólogo hospitalar. Assim como a sua fundação, também na formação, a psicologia hospitalar dentro dos currículos esteve relacionada por muito tempo à psicologia da saúde, à psicologia clínica e principalmente à psicanálise, como se essas fossem a única maneira de compreender o contato do psicólogo ao indivíduo hospitalizado. E aí, rapidamente, vamos lembrar, a nossa formação também esteve vinculada à mesma atuação que ocorria com os profissionais. A gente teve uma formação, então, muito mais voltada para a clínica, intervindo no hospital a partir dessa vertente. A carência de debates e materiais que abordassem o assunto contribuíram para a formação de muitos profissionais em psicologia hospitalar com um enfoque mais clínico, como a gente foi comentando desde o início da aula. As mudanças que já podem ser vistas atualmente são nos currículos da faculdade, que tratam da psicologia hospitalar num viés mais específico dos setores do hospital, tais como UTIs, obstetrícia, oncologia, cirurgia bariátrica, internação infantil, emergência, entre outras, o que contribui para que os alunos saiam da graduação com um olhar amplo sobre a atuação do psicólogo hospitalar.
A gente vai ver isso na nossa disciplina. A nossa disciplina, ela já traz para a gente como contribuição a atuação do psicólogo dentro de alguma dessas áreas. Obviamente, uma disciplina só não vai conseguir dar conta de todas as nossas áreas, mas a gente vai falar um pouquinho da UTI adulto, da UTI neonatal, da atuação do psicólogo junto com o paciente do câncer, paciente terminal. Então, isso já mostra a mudança, a preocupação dos currículos em mudar a formação desse psicólogo, para que ele entenda qual é, de fato, o seu espaço dentro da unidade hospitalar. Então, qual seria a formação indicada para os psicólogos que desejam trabalhar no âmbito da saúde? A gente vai estar falando aí de uma forma ampla, não só da psicologia hospitalar, mas quem quer atuar na área de saúde. Qual seria a formação, então, indicada para a gente? Besteiro e Barreto afirmam que a formação do psicólogo da saúde deve contemplar conhecimentos sobre bases biológicas, sociais e psicológicas da saúde e da doença, avaliação, assessoramento e intervenção em saúde, políticas e organização de saúde e colaboração interdisciplinar. Tema interessante, guardem isso que a gente vai comentar na próxima aula. Temas profissionais, éticos e legais e conhecimentos de metodologia e pesquisa em saúde. Ou seja, nosso conhecimento precisa ser muito amplo para a nossa atuação dentro desse ambiente da saúde e a gente inclui aí o ambiente hospitalar. Precisamos, então, ter conhecimento sobre todo o processo de saúde e doença. Com relação ao psicólogo da saúde, é indispensável um bom treinamento em 3 áreas básicas: a clínica, a pesquisa e programação. Com relação à área clínica, o psicólogo deve ser capaz de realizar avaliações e intervenções psicológicas. Na área de pesquisa e comunicação, é necessário saber conduzir pesquisas e comunicar informações de cunho psicológico a outros profissionais. Então é importante esse contato aí da gente, como que a gente vai comentar, conversar com os outros profissionais sobre o psicológico desse paciente. Então precisa saber comunicar isso aos outros profissionais. Por fim, quanto à área de programação, o profissional deve desenvolver habilidades para organizar e administrar programas de saúde. Guardem isso, que esse também é um tema que a gente aprofunda na próxima aula. Com essa formação integrada, é possível melhorar a qualidade da atenção prestada, garantir que as intervenções implantadas sejam as mais eficazes para cada caso, diminuir custos e aumentar os conhecimentos sobre o comportamento humano e suas relações com a saúde e a doença. Então, essa formação traz para nós psicólogos a possibilidade de contribuir para a diminuição de custos, por exemplo, no sistema de saúde. Quando o paciente ele fica menos tempo internado, é menos custo para a saúde, maior possibilidade de atendimento para outros pacientes que estão precisando. Então, a nossa atuação é ampla, a gente também acaba, de alguma forma, favorecendo aí ao sistema público como um todo. Na atualidade, são diversos espaços que oferecem uma boa formação para aqueles que querem atuar nessa área. Gente, aqui eu não quero esgotar, dizer que essas são as únicos locais onde ocorre formação dentro da área hospitalar, mas são locais em que isso já ocorre há bastante tempo e com reconhecimento, que é a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, curso de especialização da UERJ, pós-graduação do Albert Einstein em São Paulo, entre outros no Brasil. Para concluir agora a nossa aula, a gente vai concluir, então, qual é a função que tem essa psicologia hospitalar. Primeiro, ensinar aos profissionais da saúde a melhor maneira e diferentes condutas para atender os mais diferentes perfis de pacientes que chegam ao espaço da internação. Então é importante, a gente pode auxiliar os demais profissionais a como lidar com os diferentes tipos de pacientes. Aquele paciente mais agressivo com relação ao processo de doença, que está com raiva, que está negando e que vai de alguma forma descontar no médico, e isso é um exemplo, né, da nossa atuação. Como que eu posso auxiliar aos demais profissionais? Não é ensinar como atender, é ensinar como lidar com os diferentes perfis de pacientes. Além disso, a gente tem como função coordenar as atitudes dos profissionais da saúde e administrar as melhores intervenções diante do momento de dor e sofrimento. A gente já comentou bastante sobre isso. A gente também vai estar aí visitando os leitos, atendendo os pacientes da emergência, dando suporte às mães que têm filhos recém-nascidos, estejam eles internados ou não. A gente ajuda a fornecer uma notícia de perda de familiar,
E aí vou enfatizar isso aqui porque sempre vejo confusão e erro nas provas por conta disso. Cuidado, não é papel do psicólogo dar informação sobre diagnóstico, não sou eu que dou o diagnóstico do paciente, não sou eu, enquanto profissional de psicologia, que vou dar notícias sobre o falecimento de um paciente. Isso é papel do médico. O nosso papel é auxiliar. Se o médico desejar e solicitar a nossa presença, a gente pode acompanhar ele quando ele estiver dando a notícia de um diagnóstico ou de um falecimento ou de alguma questão relacionada a esse paciente. Mas o cuidado que a gente tem que ter é porque não é esse papel do psicólogo. Esse papel é do médico. Cabe ao médico, a medicina que trabalha com o diagnóstico. Então, a gente não faz diagnóstico biológico, então não sou eu que vou lá dar o diagnóstico. Então, cuidado. Cuidado até se a gente for solicitado, porque essa não faz parte de nossas atribuições. Então, a gente pode auxiliar o profissional médico nessa atividade. E ajudar os pacientes a enfrentar a doença com foco na recuperação. Então, ajudar ele no processo de internação, visando aí a recuperação. E aí, para fechar, a gente vai perceber, então, os psicólogos, eles vão sobrecarregar menos os outros profissionais e conseguem acelerar com isso o processo de alta. A escuta é considerado o caminho mais simples para a recuperação e tratamento. Então, para a gente estar fechando a nossa disciplina, a gente vê que com a nossa atuação, a gente pode sobrecarregar menos os demais profissionais, né, porque o paciente vai ter alguém para falar, alguém que possa o escutar, e a gente está falando de uma escuta diferenciada, uma escuta singular, levando em consideração o subjetivo desse paciente, e é essa escuta que vai favorecer o processo de adesão desse paciente ao tratamento, a sua recuperação e a sua alta. É isso então, a gente finaliza essa aula 1 e encontro vocês na aula 2.